Vamos a um segundo texto bíblico, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo de número 38. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 38. Deixa eu pedir aos meus queridos amigos e irmãos da técnica, e se puderem deixar a luz como estava agora há pouco, do auditório. Isso. Boa, obrigado, tá? Deus seja louvado. Capítulo 17, versículo de número 38, está escrito: E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Eu quero, antes de começar aqui a ministração, agradecer ao pastor Marcelo, sua querida esposa. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Bom ver que a igreja está bonita, saudável, crescendo. Deus seja louvado pela vida de vocês, tá bom? Feliz em estar cultuando a Deus ao lado de amigos e irmãos. Pastor Clésio, Edilma, que bom estar com vocês, né? Pastor Clésio, ele é a nata, ele é o melhor do suco da itinerância brasileira. Ele é a lenda viva, ele é aquilo que nós temos de melhor. Você concorda, Samuel Messias? Samuel, que bom revê-lo. Larissa, Deus abençoe vocês, tá? Meu amigo, bom te ver, bom estar com todos vocês, pastores auxiliares aqui da casa, recebam um abraço, tá bom? Abre um pouquinho mais esse monitor aqui para mim, servo de Deus, se você puder, tá bom? Queridos irmãos, eu fui convidado pelo Espírito Santo a retornar, a olhar, a meditar nessa clássica história da Bíblia, uma história tão impressionante, uma história que se tornou tão grande, que rompeu as barreiras das histórias clássicas do mundo judaico-cristão. Significa que a história de Davi e Golias é conhecida para além do contexto judaico-cristão. Culturas, países, regiões, credos, enfim, conhecem essa história. É uma história maravilhosa, de fato. Uma história impressionante. A história de um menino que venceu um gigante. Quem conhece a história de Davi e Golias aqui, levante a mão. Quem conhece? Muito bom. Bom, os filisteus foram uma pedra no sapato de Israel durante um tempo bastante considerável. E os filisteus eram inimigos difíceis, inimigos complicados, dentre outras razões, porque eles tinham um ponto de vantagem. Essa questão de vantagem sempre foi relativamente comum na história das batalhas ao longo do mundo antigo. Na verdade, até hoje. De vez em quando, no mundo antigo, alguma nação despontava entre as outras, porque conseguia apresentar algum tipo de característica que desequilibrava as batalhas. Para dar um exemplo, nós conhecemos através do livro dos Juízes a história da batalha de Israel contra os exércitos do general Cícera, do rei Jabim, os exércitos cananeus. Lá naquela história de Baraque, de Débora, ok. E você deve ter lido e percebido que a Bíblia faz menção sobre carros de ferro. Naquele tempo, os carros de ferro, a metalurgia, que para nós hoje é uma coisa absolutamente normal, foi para os cananeus durante muito tempo um fator de desequilíbrio. Porque eles foram pioneiros no advento da metalurgia. Então, ninguém tinha carros de ferro, só os cananeus. Mas é claro que, passado um tempo, outras nações começaram a replicar essa mesma tecnologia. E aí,
as coisas se equilibravam. Quantas vezes isso aconteceu ao longo da história? Dezenas, centenas. Uma nação desponta com algum fator de desequilíbrio, aquilo gera um benefício para ela por um tempo, até que uma outra nação vai e consegue se equivaler naquela tecnologia. E as coisas vão caminhando assim desde que o mundo é mundo. Mas a questão do ponto de vantagem e desequilíbrio a favor dos filisteus não era metalurgia, isso ficou bem para trás, foi no tempo dos cananeus. O fator de desequilíbrio não era logístico, não era a capacidade de se movimentar ou se organizar mais rapidamente, ou de se acampar, ou de se... Não. Não era um fator tecnológico, não era um tipo de arma diferente ou mais moderna. A vantagem dos filisteus não era científica. A vantagem dos filisteus não era armamentista. A vantagem dos filisteus era genética. Eu vou daqui, você vai daí. Era uma vantagem? Uma vantagem? Porque os filisteus produziam, geravam gigantes. Algumas famílias dos filisteus tinham a capacidade de gerar. Então essa era uma vantagem genética. Aí agora não tem para cananeu, não tem para amorreu, não tem para ninguém, porque como é que você reproduz uma vantagem genética? Você pode pegar a tecnologia da metalurgia dos cananeus, dar uma olhada, contratar um cientista bom e daqui a pouco você conseguiu equivaler-se. Mas quem é que pode replicar uma vantagem genética? Só havia uma única pessoa, um único ser no planeta que poderia ter essa capacidade. E por coincidência ou não, esse ser era o Deus justamente de Israel. Agora, preste bem atenção. Deus já estava com a mão na massa. Quando Deus quis um povo para si, para o representar, ele escolheu um homem. Como é que é o nome dele? Abraão. E Deus já estava com a mão na massa, porque o Abraão era velho e a mulher dele era estéril. Então Deus já teve que mexer. Ele já estava com a mão na massa. Se Deus já estava com a mão na massa, tendo que fazer fértil um casal de velhos, aonde a esposa ainda é estéril, Deus poderia ter olhado lá na frente, ter percebido que décadas ou séculos depois, uma nação se levantaria contra o seu povo e seriam inimigos ferrenhos. E esse povo teria gigantes. E se Deus está com a mão na massa, Ele é o único que pode mexer na genética humana, Ele poderia ter aproveitado logo e ter colocado lá uma sementinha na genética de Abraão, para que, se não naquele momento, em algum momento futuro, Israel também fosse capaz de gerar. Eita, eu acho que essa teria sido uma ótima ideia. Quem concorda, diga amém. Só teria um problema. Se Israel tivesse também poder de ter gerado gigantes, essa história não estava na Bíblia e eu não estava pregando sobre ela hoje. O que eu tenho para dizer a você é muito simples. É só o seguinte: a verdade é que Deus já podia ter resolvido esse seu problema há muito tempo. Vamos concordar? Porque se Ele é o dono do ouro e da prata, você precisa de dinheiro, por que Ele não te dá logo todo o dinheiro que você precisa? Se Ele pode mexer na genética, por que não mexe? Se Ele pode dar dinheiro, por que não dá? Se Ele pode fazer isso, por que não faz? É porque essa desvantagem que você está vivendo é a única forma de Deus revelar-se como Deus na sua vida. Se essa história aqui fosse a história do duelo de dois gigantes, ela teria morrido no tempo, porque ninguém quereria falar sobre uma história onde dois oponentes têm condições iguais. Essa história só ficou conhecida porque ela era uma total desproporção entre os dois oponentes. Então o que vai fazer teu testemunho atravessar anos e décadas é essa desvantagem que você está vivendo aí. Essa desvantagem é de Deus e é através dela que Deus vai revelar o tamanho dele nessa tua história. Alguém ainda está por aí para dizer um aleluia, por favor? Sabe, eu queria que essa noite fosse uma noite de resposta para alguém. Porque você serve a um Deus que pode tudo, então algumas perguntas vão aparecendo. Como, por exemplo, se Ele pode tudo, porque Ele não resolve logo isso? É porque tem que ser menino contra gigante. Mexer na genética de Abraão, para que Israel também pudesse gerar gigantes. Aí quando Golias dissesse, manda um, descia dois gigantes. Aí dois gigantes batalhando, Deus aparece aonde?
Não tem vaga. Agora, no menino e no gigante, no que quer empreender e não tem dinheiro, no meio dos milionários, é aí que Deus vai aparecer. É na mulher de oração, sozinha, sustentando debaixo dos seus joelhos uma casa, é aí que Deus vai aparecer. É na desvantagem que o nome dele cresce e aparece. Aleluia. Então a história do menino e do gigante faz sentido ser assim, e por ser assim, ganhou toda essa notoriedade. E você conhece a história, eu só vou aqui só relembrar você sobre como a coisa começou. Israel num lado do monte, os filisteus no outro, e entre dois montes, como você sabe, que eu sei que você foi naquela aula de geografia, tem um vale. E aí o vale era onde a batalha deveria ser ordenada, mas de repente sai das fileiras dos filisteus um gigante chamado Golias. O cabra desce no vale e começa a falar assim, ó, vamos resolver essa batalha de um jeito mais simples. Não precisa ordenar a batalha entre dois exércitos, vai morrer um montão de gente. Mas é o seguinte, pega o campeão de vocês, manda descer, me enfrenta, eu sou o campeão do meu povo. Eu luto contra o campeão de vocês, quem vencer leva tudo. Para Golias, era uma solução maravilhosa. O problema é que em Israel, um começou a ter dor de barriga, o outro recebeu um telefonema urgente, que o filho estava doente, do CTI, precisou sair, e as coisas começaram a acontecer, e um foi se esquivando, dando desculpa, um olhando para o outro, e um a um, todos os campeões de Israel, a começar por Saul rei, que era um cara de batalha muito bom, mas nem ele dava conta do tamanho daquele desafio. No meio disso, sai lá de Belém, um menino chamado Davi, para cumprir uma ordenança trivial, dada pelo seu pai, levar um lanche para os seus irmãos e para o capitão da guarda. Quando ele chega bem na hora que o gigante está gritando. Bem na hora. Bem na hora. Você não chegou bem na hora à toa, não. Pastor, peguei aquela conversa pela metade, era melhor não ter ouvido. Não, você chegou na hora. Se de alguma maneira você foi participado a respeito de alguma coisa, não seja mais um a se esquivar. Se insira e se inclua. Porque Deus permitiu que algumas coisas chegassem aos teus ouvidos, porque a solução estará nas tuas mãos. E ele começou a ouvir aquilo. Quando ele começou a ouvir aquilo, ele falou, cara, não é possível. Espera aí. Ninguém vai fazer nada? Ninguém vai resolver esse negócio? Ele decidiu uma coisa. Entrar na tenda do rei e falar direto com ele. Olhe para mim, Davi não teve dificuldades para poder chegar até a presença de Saul, porque Davi era uma figura conhecida do staff de Saul, dos caras que ficavam perto, da guarda mais próxima, dos assistentes. Davi era uma figura conhecida. Passou por quê? Porque o texto bíblico diz, antes da história de Golias, que Davi ia e voltava da presença de Saul para cuidar das ovelhas de seu pai. Então houve um tempo da vida, quem está aí, diga amém, por favor. Eu tenho medo dessa luz baixa. Eu sinto que algumas pessoas vão sendo tomadas por algo. Preste atenção. Então houve um tempo da vida de Davi, que a vida dele, o serviço dele, a mão de obra dele, a energia dele, pendulava entre dois cenários totalmente diferentes. Porque o rei Saul começou a ser atormentado por espíritos malignos. E descobrir uma coisa que a gente já sabe, aleluia, que onde tem adoração e louvor, o capeta corre. Obrigado pelo entusiasmo da irmã de verde lá atrás, aleluia. Então descobriram, e aí mandaram chamar Davi, que era um tangedor, aparência boa, aquela coisa toda, e quando ele tocava, o Saul ficava quieto. Glória a Deus. Então, durante um tempo, a vida de Davi pendulava entre esses dois cenários e duas funções completamente diferentes. Agora, se você perguntasse, Davi, você gostaria de ficar o tempo inteiro só cuidando das ovelhas do seu pai? Ele diria, é menos cansativo, eu gostaria sim.
Ou então você gostaria de ficar só aqui no palácio, servindo e deixar aquela função lá por um tempo e ficar só aqui? Eu gostaria sim, porque eu podia ficar num lugar só, fazendo uma coisa só, mas não pode. Porque Davi é uma peça fundamental, tanto na casa do seu pai, como no palácio de Saul. O que eu quero que você entenda é que ser requisitado em mais de um lugar é ônus de quem é bom. Eu preciso dizer para alguém que está muito cansado por ter que ir do pasto para o palácio, do palácio para o pasto, do pasto para o palácio, do palácio. E se você pudesse, você faria uma coisa só, estaria num lugar só, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, eu sei para quem eu dou esse tipo de responsabilidade. Eu sei, é para gente competente, gente excelente, mais do que isso. Eu dou esse tipo de responsabilidade para gente que consegue algo que é uma façanha, ter duas ocupações, ser útil em dois lugares, mas não se dividir. Ele está inteiro nas duas funções, porque o Espírito de Deus está com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, está um pouco cansado de algumas jornadas duplas, triplas. Aguenta firme. Alguém levantou a mão, aguenta firme. Porque se o Espírito de Deus está olhando você como indispensável em dois lugares, faça as jornadas, ainda que seja cansativo, ainda que seja, mas faça inteiro. Eu estou declarando que você vai ser inteiro no trabalho, inteiro como marido, inteiro na criação dos filhos, inteiro empreendendo o teu negócio, até que você repouse num cenário só. Deus te dará graça para percorrer tantos quanto forem necessários. Aleluia! Então Davi não teve dificuldades para chegar na presença de Saul. E quando ele chegou na presença de Saul, ele chegou dizendo assim, fica tranquilo, ninguém precisa mais se preocupar. Não? Por quê? Eu vou. Você imagina? Aquelas coisas dizendo assim, ninguém precisa mais ficar pesado, ficar preocupado, ficar inventando desculpa, ninguém precisa ficar metendo atestado médico mais. Porque eu vou. Repete comigo, eu vou. Não, você não vai. Desse jeito você não vai. Vai de novo. Eu vou. Aí o Saul olhou para ele e disse uma coisa que eu queria que você prestasse atenção. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Saul disse assim, contra este filisteu, tu não pode dizer. Eu acho importantíssimo você perceber que, veja bem, Saul não desqualificou Davi por completo. Saul não olhou para Davi e disse assim, você é incompetente em caráter definitivo. Você não serve para batalha nenhuma na sua vida. Você não pode nunca enfrentar inimigo nenhum. Não foi isso que Saul disse. Ele disse, contra este. Contra. Então é como se Saul estivesse falando, garoto, tu escolheu justamente o que não dá para você. Sabe aquela história do muita areia para o seu caminhão? Alguém deveria ter dito aleluia. Sabe aquela história do muita areia para o seu caminhão? Sabe aquele momento onde alguém, até debaixo de uma certa empatia, sabe, até desejando ser cortês, ser gentil, ser legal com você, ele tenta te desestimular do alvo que você mirou, porque ele olha para você, olha para o alvo e diz assim, cara, mira em outro alvo. Você mirou justamente no alvo que não dá para você. Eu não estou dizendo que nunca você vai pelejar contra ninguém. Eu não estou dizendo que nunca você vai casar com ninguém. Eu não estou dizendo que nunca você não vai morar em lugar nenhum. É porque você escolheu justamente o que, cara, não dá para você. Mas eu gostaria de incentivar você hoje a fazer uma coisa. Agradeça a gentileza das pessoas que andaram dizendo para você, ali não dá, isso não dá, aquilo não dá. Agradeça os tapas nos ombros, a mão na sua cabeça, agradeça o carinho no rosto, agradeça eles contando a história deles, a versão deles e o fracasso deles. Agradeça. Você não precisa desse tipo de gesto que aparentemente é carinhoso, mas está tirando você da capacidade de acreditar naquilo que Deus plantou no teu coração. Então alguém pode levantar as mãos, porque Deus me trouxe aqui para te dizer, se Saul está dizendo, contra este tu não podes, é agora
agora que eu estou me sentindo, diz o Senhor, chamado a entrar contigo nessa batalha, para que todos ouçam, vejam e considerem que o Senhor fez isso, e a coisa maravilhosa. Foi por alguém ter dito, isso não dá. Quando ele disse, isso aí para você não dá, Deus olhou e disse, pois agora que vai dar. Não dá. Este filisteu contra este tu não podes. Por quê? Porque ele é um guerreiro experimentado desde a sua mocidade. Desde a sua mocidade. Ele não está mais na mocidade. Ele é experimentado desde a sua mocidade. Davi, por sua vez, é um moço, o gigante desde a mocidade experimentado. Então, o que Saul está dizendo é o seguinte, ele já cresceu tudo que tinha para crescer. E você? Ainda estou crescendo. Existe uma coisa que você não percebeu, que deveria ser um estímulo para você no meio dessa batalha. O gigante já alcançou todo o potencial dele. Você ainda está crescendo. Por favor, acorda a pessoa que está do teu lado, dá uma chacoalhada nele, diga assim, o gigante já bateu com a cabeça no teto, você ainda está crescendo! Ah, você não pode, porque o outro é desde a mocidade, aí Davi falou, pera aí que eu vou puxar meu currículo agora. Como é que é? Deixa eu contar uma história para o senhor. De vez em quando, lá no meu trabalho, lá com o papai, de vez em quando vem um leão, vem um urso, pega alguma coisa, pega uma ovelha lá, leva, e sabe o que eu fiz? Fui atrás, persegui, peguei, matei, peguei leão, foi pela barba, meu rei. Rasguei, foi o urso no meio. Eu fiz isso. Davi vai apresentar um currículo. Davi vai falar de coisas que eram até então desconhecidas. Davi vai trazer para a luz aquilo que ele fez sem holofote. Porque existe um tempo apropriado para coisas que acontecem na sua vida sem ninguém saber. Ser oportunamente trazido à luz para fortalecer a sua capacidade de enfrentar algumas coisas. Só que essa relação que Davi tinha com o cuidado das ovelhas, que inspirou poesia, salmo, mensagem, e que qualifica, de certa maneira, a própria figura de Davi como não um comandante em chefe qualquer, mas um pastor, um líder, alguém que lidava com o povo com cuidado, com trato, com gentileza, com preocupação. Isso sempre qualificou Davi diante de Deus. Agora, o cuidado das ovelhas em si era um trabalho que, tecnicamente falando, não era lá essas coisas. E por que não era lá essas coisas? Porque nós não estamos falando de um latifundiário, nós estamos falando de um camponês, uma família pequena, um rebanho pequeno. Tanto é verdade que quando Davi chegou aqui no contexto do gigante Golias, os irmãos dele falaram assim, cara, tu é presunçoso, hein? Veio aqui enxeretar na batalha. Com quem tu deixaste aquelas? Então, os próprios irmãos de Davi quantificavam as ovelhas como sendo, eles estavam mentindo? Estavam mentindo? A quantificação deles era correta, porque de fato eram poucas. Agora olhe para mim, porque isso então gera uma questão, uma conta que não fecha. São poucas ovelhas, mas é uma dedicação monumental. São poucas ovelhas, mas o cara bota o pescoço à risca. É uma coisa pequena, mas que ele lida como se fosse uma coisa grandiosa. Porque
Davi lidava com aquelas pequenas ovelhas com tamanho afinco. Eu tenho uma resposta de Deus para alguém que anda sendo questionado. Alguém está olhando para você e dizendo, cara, por que você se dedica tanto a uma coisa tão pequena? Porque você está gastando tanto tempo, tanta saúde, tanta energia. Porque você sai amanhã, você vai sair amanhã de manhã para levantar aquela porta de novo. Porque você vai tentar de novo, porque você vai continuar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá. O Salmo 78, no versículo de número 70, está escrito assim, os 70 e os 71. Aguça os seus ouvidos. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar Jacó. Ovelhas pejadas. Ovelhas. Eu sei, é uma palavra que ficou até difícil de repetir, porque você talvez não conhecesse, não tem problema, eu também não conhecia. Como é que é? Como é que é a palavra? Alguém aqui sabe o que significa pejada? Grávida. O salmista está dizendo que as tais poucas ovelhas. Então os irmãos de Davi quantificavam 1, 2, 3, 4, 5, 10, é pouca. Davi tinha a ultrassonografia das ovelhas na mão e enxergava um futuro grande no meio de um rebanho pequeno. Alguém ainda está por aí? Levante a mão, porque eu tenho uma palavra de encorajamento para você que está lutando por um negócio pequeno, por um casamento que parece que não anda, por filhos que parece que jamais serão subordinados, por um ministério que parece que não decola. Deus me trouxe aqui para dizer, se eu já te mostrei o que há no útero do projeto que eu te confiei, então continua acreditando. Ou se alguém puder adorar a Deus agora, penso que seja uma boa hora. Se alguém que está lutando com afinco por algo pequeno, porque já enxergou o futuro disso, diga aleluia, diga glória a Deus. Quem não tem a ultrassonografia das ovelhas na mão, não vai entender o nível do teu esforço. Pessoas que só sabem quantificar com base nos olhos carnais, não deveriam ter o nível de importância que você anda dando. Você anda dando importância para a opinião de gente a quem Deus não mostrou a ultrassonografia das ovelhas. Você fica perturbado, atribulado, entristecido, cogita até a possibilidade de desistir, porque sai da boca de muita gente do teu convívio palavras que diminuem aquilo pelo qual você tem se dedicado. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, tire dessas pessoas, não dê a elas a capacidade de afetar você. As pessoas só te afetam na medida daquilo que você dá a elas poder de afetação. Tire delas esse poder. Como, pastor? Olha para a ultrassonografia todo dia e diga, Deus já me deu uma palavra. Então, baseado nesse currículo, eu vou. Saul olhou, ficou crente por um instante, falou que Deus seria contigo. Mas eu acho que ele pensou assim, eu não vou demorar. Eu acho que ele pensou assim, eu vou tentar dar um jeito, pelo menos, dos pedaços desse moleque não ficar espalhado demais. Porque que ele vai morrer, é óbvio. Que o cara vai cortar ele, é claro. Mas se eu botar pelo menos uma armadura nele, um capacete, pelo menos de repente eu consigo que a cabeça dele fique colada no pescoço. Para de repente a gente não ter, os irmãos dele não ter que ficar catando os pedaços muito longe, eu vou tentar alguma maneira de diminuir o tamanho dessa tragédia. Eu penso que foi essa a ideia de Saul. E Saul agora vai, de novo, munido de uma intenção que eu posso até qualificar como boa. Ele pega a armadura sua, coloca sobre Davi. Pega o capacete, põe sobre Davi. Espada, cingida. E Davi agora, se tirasse uma foto, diria, guerreirão. Se fizesse uma selfie, diriam, está preparado.
Só que antes dele falar qualquer coisa a respeito daquilo que ele recebeu do rei, ele resolveu fazer um test drive. E foi justamente quando ele tentou andar que ele percebeu que não conseguia lidar com aquele peso. Foi fruto de uma gentileza, mas está pesado. Veio de alguém que supostamente quer até meu bem, mas está pesado. E como é que eu cheguei à conclusão de que isso não deve ficar comigo, não deve ficar sobre mim? Foi quando eu tentei andar. Porque se Davi continuasse parado e me disse parado se era pesado ou não, ele poderia dizer: rei, muito obrigado. Mas ele não emitiu opinião alguma sobre a armadura antes de ter começado a andar. Pergunte por quê, por favor. Porque existem pesos que, se for para ficar parado, até dá. Até dá para você levar lá para depois no Natal. Empurra logo para depois do Carnaval, que o ano só começa depois do Carnaval. Mas se você estiver interessado em colocar a tua vida para andar, você vai ter que se livrar de alguns pesos hoje, aqui e agora. Pastor Eduardo, mas eu acho que é muita exigência sobre mim. Não precisa tanto. Não precisa tanta santidade. Não precisa tanta comunhão. Não precisa tanta frequência na igreja. Não precisa tanta obediência. Eu até conheço quem não vive nada disso. Vive até muito diferente. E ela, tá lá com a armadura de Saul, numa boa. Tá lá, estátua na tenda de Saul. A verdade é que quem se acomoda com alguns pesos e não tem a capacidade ou a coragem de se livrar daquilo que colocaram sobre si, vai virar estátua de palácio. Para decorar serve, para vencer gigante, tu vai ter que se livrar disso. Se for para uma vida parada, se for para ser enfeite em casa de bacana, se for só para ser profeta ocasionalmente, quando chamado, dependendo do lugar e dependendo da janta, aí dá para continuar com essa armadura de Saul. Só que existem coisas que, se você quiser viver, você vai precisar de mobilidade. E quem precisa de mobilidade não pode aceitar a oferta de Saul. Ou você se engessa, se paralisa, destrói a tua chamada, destrói teu casamento, destrói tua vida, ou você toma uma decisão na noite desse dia. Qual? A Bíblia diz que Davi tirou aquilo de sobre si. Mas eu quero só atentar com você para um detalhe. Quem colocou a armadura em Davi? Quem colocou? Quem colocou? E quem tirou? Quem colocou? E quem tirou? Existem coisas que não foi você que começou, mas é você que vai terminar. Porque você está parado aí dizendo assim: eu que fui ofendido. Se ele não vier falar comigo, então não resolvo nada. Então tu vai virar estátua na tenda de Saul. Vai ficar cheio dessa carranca velha, vai ficar cheio dessa raiz de amargura no teu coração, estacionado, estagnado. Pastor, não fui eu que comecei. Eu sei, mas você pode terminar com isso hoje, aqui e agora. Davi não olhou para Saul e disse: tira você, foi você que colocou. Não, ele colocou, mas eu que estou incomodado, então eu que vou tirar de sobre mim, porque o incômodo é meu. Porque quem quer crescer sou eu. Porque quem quer avançar sou eu. Porque quem quer melhorar de vida sou eu. Porque quem quer ser usado por Deus sou eu. Porque quem quer vencer gigantes sou eu. Então eu não vou ficar sendo cortês com o rei. Eu não vou ficar com medo de desagradar o A, nem desagradar o B, porque o A e o B são perdedores da batalha, mas do Senhor é a vitória. Davi, você não vai tirar? Não, não vou tirar. Por quê? Não posso desagradar o rei. Vou ficar com esse peso aqui. Vou ficar contando a mentira que o rei me mandou contar.
Aleluia, sumiu, glória a Deus, desapareceu. Não, vou ficar aqui, ele mandou mentir, eu vou ter que mentir, porque ele mandou, ele é o rei, né? Poxa, eu vou ter que mentir. Ele falou para eu receber lá em casa, né? Eu vou ter que receber, né? Porque é o rei, né? Mandou, vou desagradar. Só te contar uma coisa que eu acho que você não percebeu. Sabe o rei que está querendo imputar sobre Davi um peso? E tem muita gente no lugar de Davi para não desagradar o rei, continuaria com aquele peso. Esse rei aí correu daquela batalha. Então o negócio é o seguinte: você agrada o rei, se torna tão fracassado quanto ele, ou agrada a Deus, se torna tão vencedor quanto ele. Porque a quem você decidiu agradar, você decidiu refletir. Vou tentar de novo. A quem você decidiu agradar, você decidiu refletir. Se você quiser agradar a Deus, é ao caráter de Deus e a vitória de Deus que você vai refletir. Agora, se você quiser agradar esse mundo, é a sujeira desse mundo que você vai refletir. Se você quiser agradar parentes, conhecidos, mais abastados, a despeito do tanto que eles influenciam negativamente a sua família, se você continuar de boca fechada, mesmo vendo mal que certas interferências de algumas pessoas da sua família estão causando na educação dos seus filhos, mas você não pode lhes agradar. Só que eles são perdedores. E se você quiser agradar a eles, é a derrota deles que você vai refletir na sua casa. Se você não tiver coragem de tirar as pessoas imorais do convívio da sua família vai refletir essa imoralidade. Se você não tiver coragem de tirar da influência dos teus filhos pessoas da sua família com quem você tem até certas dívidas de gratidão, e eu entendo, mas espera lá, tudo tem limite. Não é porque alguém te ajudou no passado que agora vai influenciar negativamente a moral dos teus filhos. Não é porque você deve favores financeiros a alguém da sua casa que você vai permitir que alguém que não comunga da sua fé, alguém que não saiu das trevas para a luz, alguém que ainda serve a demônios, alguém que não tem consciência do evangelho, entre na sua casa e habite mais do que você. A quem você quer agradar? Davi decidiu uma coisa: eu vou agradar a Deus. E começou a arrancar aquilo de cima de si. Foi arrancando. Eu não sei o que o rei achou, não sei se ficou. Eu sei que Davi foi arrancou na cara do rei, na presença do rei, e não estava nem, foi dizendo assim: eu não consigo andar com isso. Nunca experimentei isso. Não consigo andar com isso. Sabe o que Davi fez? Aqui eu encerro. Largou a espada para lá, tirou o equipamento, pegou o cajado. Pegou. Estou dizendo para você que Davi não ficou nem 15 segundos com a mão vazia. Quando ele largou a espada, ele pegou o cajado. Que é um perigo quando você é visto de mão vazia. Pessoas desocupadas são suscetíveis a conselho de toda sorte. Pastor, não entendi. Mas entendi agora. Largou a espada de Saul, mas não pegou o cajado. Daqui a pouco vem Joabe e te dá um arco e flecha. Largou a espada de Saul, mas não pegou o cajado. Daqui a pouco vem outro e te dá outra coisa. Ou seja, sabe por que as pessoas interferem tanto, se metem tanto na tua vida, te dão tantas alternativas, ficam querendo. Sabe por quê? Porque elas te veem sempre assim, ó, com cara de que não sabe o que vai fazer da vida. Bota um cajado nessa tua mão, torna a tua fé ostensiva, visível, e as pessoas vão parar de dar palpite, porque elas vão ver que você já está decidido em quem você acredita. Diga comigo: fé aparente. Vai de novo: fé aparente. Eu com o cajado na mão, sou eu dizendo para todo mundo: eu vou desse jeitinho aqui. E aí não vai ter Joabe querendo me indicar mandinga, porque eu já estou com cajado.
Aí não vai ter o outro querendo me aconselhar aí na cartomante, porque eu tô com um cajado. Eu fico pensando que tipo de vida cristã leva uma pessoa que recebe o conselho de parentes de ir para ir na cartomante. Porque se as pessoas estão sugerindo para você algum tipo de fé que não é a sua, é sinal que elas ainda nem sabem qual é a sua fé. Torna essa fé aparente e vão parar de se meter na tua vida. No máximo vão dizer assim, ó, é melhor nem se meter, fulano ficou maluco. Não vou nem dar conselho para ela não. Ela não ouve mais ninguém. Esse tipo de coisa vai ser normal. Vão falar isso. E quando falarem, você vai se lembrar dessa noite. Você vai dizer, estou no caminho certo. Estou com um cajado na mão. Aleluia. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Eu disse o mais alto que você puder. Cajado na mão. É a minha consciência de que Deus é quem me dará a vitória. Cajado na mão. Sou eu disparando o versículo bíblico de manhã no grupo da família. Cajado na mão. Sou eu dizendo para quem quiser ouvir. Eu já decidi, vou confiar no meu Senhor. E foi, Davi? Cajado na mão. Parou no ribeiro. Escolheu as pedras. Botou no alforre. Pegou a funda e foi. Foi cariocamente. Marrentão, poucas ideias, como diz os paulistas. O gigante olhou para ele com a tiradeira na mão. Só algum cachorro? Você vem lutar comigo com pau, com pedra? Ele falou, você está vindo contra mim com espada, com escudo. Mas eu estou indo até você. Em o nome do Senhor dos Exércitos. Vai ser no nome do Senhor dos Exércitos. Vai ser no nome do Senhor dos Exércitos. Vai ser no nome do Senhor dos Exércitos. A pedra bateu na testa de Golias. A melhor forma de entender esse espaço seria aqui nessa junção, né? No final do nariz. É o único ponto vulnerável numa armadura de um guerreiro como Golias. Não é testa aqui. Melhora um pouquinho para mim aqui. Eu quase não estou conseguindo ouvir. Não é testa aqui, ó. É aqui no final do nariz aqui, ó. Ou começo, depende. É o único ponto de vulnerabilidade da armadura de um gigante como Golias. E a pedra cravou aqui, ó. Pum. Na pedra cravou aqui, Golias desabou para frente. Aí veio Davi. Pegou a espada de Golias. Essa cena não é adequada para menores de 16 anos. Cortou a cabeça do gigante. E está escrito exatamente como vou dizer agora. Você sabe, não é mistério, não é novidade, não é... Não, só vou dizer o que está escrito, só para a gente encerrar. Davi subiu no corpo de Golias, que estava morto, deitado no chão. E levantou a cabeça dele. Agora, não pense num homem de estatura regular deitado no chão. Porque se eu, que tenho 1,82 m, 1 kg, 1,82 m, 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 1,82
deitar no chão aqui agora, isso vai dar uma altura de 30 centímetros. Irmão, o cara tinha 3,15 metros. Ele não tinha só altura, o cara era um armário. Então, um corpo como o de Golias, deitado, produz uma altura de no mínimo 70, 80 centímetros. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem ainda está por aí, diga amém. Não é um homem comum que está deitado. Se fosse um homem comum, ia dar uma alturinha dessa aqui para você subir, ó. Não. O cara era um monstro. Então, para subir, Davi teve que fazer isso aqui, ó. E subir. Qual é a reclamação de vocês? O menino é pequeno demais. Literalmente naquele dia, a vitória de Davi sobre Golias deu a ele uma visibilidade, literalmente, diante de todos, que ele não teria de outra forma. Agora, o que eu quero que você entenda é uma coisa só. Se Davi tinha 1,50 m antes de vencer Golias, depois de vencer, adivinha quanto ele ficou? 1,50 m. Porque a vitória sobre Golias não aumentou a estatura de Davi, mas aumentou sua altura. Metricamente, o corpo de Davi não mudou, mas só metricamente. Porque diante dos olhos daquele povo, ele nunca mais foi um menino depois daqueles dias. O que eu quero que você entenda é que esse gigante no chão é o pódio que o menino subiu e apareceu diante de um povo que Deus já o havia ungido no capítulo 16 para ele reinar. Então escute, porque o que vai te dar visibilidade, o que vai te dar autoridade e o que vai te dar respeito não é textão, não é chororô na internet, é você vencer esse desafio. Guarda esse chororô, essa lenga-lenga. As pessoas não vão te respeitar enquanto você ficar choramingando em grupo de família. Sabe quando é que a sua estatura vai ser, a sua altura vai ser elevada? Quando você vencer este que é o grande, maior e mais emblemático desafio da tua vida. E é por isso que eu vim aqui te encorajar a sair daqui crendo em algo. Não é só um inimigo, não é só um desafio, é um pódio que vai elevar a tua altura. E se alguém ainda está por aí, dá um pulo dessa cadeira agora, abre a tua boca e libera um brado de quem já sabe que vai vencer. De pé como nós estamos, ou quase todos. É que algumas pessoas pensaram que era para levantar para sentar de novo. Aí disseram, não, é sentar de novo, eu vou ficar sentado mesmo. Mas não, é para levantar para terminar mesmo. Por isso que você não pode desistir dessa batalha, meu filho. É por isso que você não pode abrir mão, mesmo se alguém está te dizendo, este você não pode, aquele você não pode, isso não dá, aquilo não dá. Porque é essa batalha que vai fazer a tua vida acontecer. Se você quiser pular, sabe quando tá alguma coisa chata assim no filme, você vai e passa, você vai e pula. Com Golias não dá para fazer isso. Se você pular essa cena, quando você chegar na outra cena, você vai ter o mesmo tamanho da cena anterior. Pular esse desafio não vai te fazer melhorar. Pular esse desafio só vai fazer com que a tua vida estagne. Mas se você tiver coragem para enfrentar, você vai perceber o caráter promotor que esse desafio tem. Esse desafio vai te promover. Alguém pode olhar para pelo menos 5 pessoas e dizer, esse desafio vai te promover. Esse desafio vai te promover. É 5, irmão, para de preguiça, vai pelo menos para 5, fala, esse desafio vai te promover.